Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Inteiro Teor. Aqui você vai ficar por dentro das decisões da Justiça Federal na primeira região. Fique com a gente! Tribunal Regional Federal da Primeira Região condena empresário da Bahia por sonegação previdenciária. TRF da Primeira Região garante a trabalhador o direito ao saque do saldo de sua conta do FGTS para tratamento de saúde de sua esposa. TRF1 confirma multa aplicada pelo Inmetro à empresa goiana por vender produto com peso menor do que informado na embalagem. Saiba mais agora no Inteiro Teor. Só nos primeiros 6 meses deste ano, o Brasil deixou de arrecadar mais de 282 bilhões de reais por causa da sonegação de impostos. Os números são do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, que aponta o trabalhador com carteira assinada como uma das maiores vítimas desse crime. Por exemplo, um empresário da Bahia foi condenado porque declarava salário menor dos empregados para recolher menos impostos. Para o TRF da Primeira Região, ficou comprovado que ele praticou crime de sonegação previdenciária. Saiba mais detalhes na nossa primeira reportagem. Ter o próprio negócio não é fácil e uma das maiores responsabilidades do empresário é cuidar da folha de pagamento dos seus funcionários. Tudo precisa estar de acordo com a lei. Caso contrário, a empresa pode ter graves problemas. É por isso que o César faz tudo como manda o figurino. Eu sou sócio do meu filho, nós temos a nossa retirada mensal. Todos os nossos funcionários são registrados com seus FGTS devidamente recolhidos, né? Porque a gente tem que pensar no futuro. E um dia o funcionário vai sair. O dia que ele sair, todos os impostos dele, todos os FGTS tem que estar recolhidos, senão realmente vai ser muito pior para a gente. Mas nem sempre é assim. O sócio administrador de uma empresa prestadora de serviços de segurança para condomínios foi denunciado pelo Ministério Público da Bahia por não pagar devidamente as contribuições previdenciárias dos funcionários. O caso foi parar na Justiça. Em primeira instância, o empresário foi condenado. Para o juiz, ficou comprovado que ele declarava um salário menor do que os empregados realmente recebiam. E ainda não fazia a retirada do Prolabore, a remuneração que o empresário tem direito a retirar do caixa da empresa. Mas ele não registrava a retirada do dinheiro para recolher menos impostos. Pela lei da Seguridade Social, toda pessoa que é qualificada como contribuinte obrigatório, que é um dos casos, ela tem que recolher um Prolabore e tem que pagar INSS em cima desse valor da remuneração do trabalho dela por ser o sócio administrador da empresa. É uma forma de minimizar o impacto, dos impostos. O empresário não concordou com a decisão e, na tentativa de responsabilizar o contador da empresa, recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao analisar o caso, a terceira turma do TRF1 manteve a decisão de primeiro grau. Para os magistrados, ficou comprovado que o empresário, na condição de sócio administrador, praticou o crime de sonegação previdenciária. Houve ali a prova no processo de que aquele sócio era o responsável pela parte financeira administrativa do escritório e que, evidentemente, quem passava as informações para o contador referentes às contribuições era ele mesmo. Então, ali entendeu-se que havia um crime por não ter repassado de forma devida, ou seja, houve ali um dolo ao não repassar esses valores a título de contribuições previdenciárias. A advogada alerta que o empresário precisa estar muito atento ao recolhimento dos tributos e consciente dessa responsabilidade. Do contrário, como é uma contribuição previdenciária, ele corre o risco de responder por crimes previstos no Código Penal. É importante que o empregador conheça o seu negócio, saiba quais são ali as contribuições previdenciárias devidas, quais são as alíquotas, para que ele depois não tenha algum problema na seara penal, além, evidentemente, da seara tributária, por não ter recolhido essas contribuições previdenciárias ou recolhido em valor inferior. Entre os principais encargos vinculados à folha de pagamento estão
contribuição previdenciária, FGTS e imposto de renda. César, que já tem comércio há 25 anos, não abre mão de estar em dia com os impostos. Hoje o grande segredo do comércio é você ter uma organização com seus tributos. Se você não tiver organização com seus tributos, provavelmente seu comércio não vai andar bem, isso é com certeza. Decisões como essa estão no nosso portal, hein? Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir. TRF1 garante a trabalhador o direito ao saque do FGTS para tratamento de saúde de sua esposa. TRF da Primeira Região confirma multa aplicada pelo Inmetro a uma empresa que vendia leite condensado em quantidade menor do que informado no rótulo. É já, aqui no Inteiro Teor. Em maio deste ano, uma medida provisória disponibilizou aos titulares de conta vinculada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço o saque de recursos de até um salário mínimo por trabalhador. Foi uma liberação emergencial por causa da pandemia do coronavírus, mas a legislação prevê as hipóteses em que o trabalhador pode efetuar saques, o que inclui os casos de doenças do próprio segurado e de seus dependentes. Apesar disso, algumas vezes, a questão tem que ser decidida pela Justiça Federal. Quem dá mais detalhes é Márcio Fontinelli. Chamado de patrimônio do trabalhador, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou simplesmente FGTS, foi criado para proteger os trabalhadores no momento de maior vulnerabilidade, quando são demitidos sem justa causa. Esse patrimônio é formado pelos depósitos efetuados pelos empregadores com base no salário do funcionário. Mensalmente, são depositados 8% do valor bruto em uma conta aberta na Caixa Econômica Federal em nome do empregado. Tem direito ao FGTS os trabalhadores rurais, trabalhadores intermitentes, temporários, avulsos, operários rurais que trabalham apenas no período de colheita, esportistas profissionais, como por exemplo jogadores de futebol e vôlei, diretor não empregado e o empregado doméstico. Mas não é apenas em caso de demissão sem justa causa que o trabalhador pode efetuar o saque em sua conta do FGTS. Em muitos casos, as pessoas usam para a compra da casa própria, mas, de acordo com a lei, também é possível usar o fundo para tratamento de saúde. É o que explica este especialista em Direito do Estado. O decreto 9345 de 2018 ampliou o direito ao saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aos trabalhadores com deficiência de natureza física ou sensorial, ou seja, auditiva ou visual, que produz efeitos pelo menos pelo prazo de 2 anos, para aquisição de órtese ou prótese. É permitida a utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço apenas para as órteses ou próteses não relacionadas ao ato cirúrgico para promoção de acessibilidade e inclusão social, constantes de tabela de órtese, prótese e meios auxiliares de locomoção, chamada de OPM, do Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas o FGTS também pode ser utilizado em outras situações. Na Bahia, um trabalhador entrou na justiça para ter o direito de usar o fundo para pagar o tratamento da esposa, que sofre de uma doença rara. A justiça negou o pedido em primeira instância, com o entendimento de que o trabalhador não preenchia os requisitos para a liberação do saldo do FGTS e que ele teria condições financeiras de cobrir os gastos com a saúde da esposa. O caso veio parar no TRF da Primeira Região. Além de entender que a lei não considera a situação financeira como um fator restritivo ao saque, o relator do processo, desembargador federal Ilan Presser, destacou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Lei 8.036 de 1990 não esgota as hipóteses em que é possível utilizar o fundo, possibilitando o atendimento às necessidades básicas de saúde do titular e dos seus dependentes. Acompanhando o voto do relator, a 5ª turma do TRF1 entendeu que o trabalhador tem direito de utilizar o valor e determinou que a Caixa Econômica Federal adote medidas para a liberação do FGTS. O
leite condensado surgiu em 1856, quando um norte-americano, tentando desidratar o leite, descobriu que, antes de virar pó, o produto virava leite condensado. A invenção só foi valorizada 5 anos depois, quando estourou a Guerra Civil Americana, e o leite condensado era levado para as tropas. Uma questão envolvendo o produto, que hoje é um dos ingredientes mais comuns na confeitaria, acabou chegando à justiça. Uma empresa goiana tentou se livrar de uma multa aplicada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, por vender leite condensado em peso inferior ao informado na embalagem. Quem conta o desfecho dessa história é Daniela Garcia. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o recurso de apelação de uma empresa de laticínios de Goiás que buscava anular o auto de infração aplicado pelo Inmetro por vender leite condensado com peso inferior ao informado na embalagem. A empresa alegou que não teve direito à ampla defesa, ao devido processo legal e ao exercício do contraditório, porque não foi realizada prova pericial. Sustentou ainda a ausência de fundamentação no auto de infração, que seria desproporcional, por não ter havido lesão aos consumidores. Ao analisar o caso, a quinta turma não aceitou a alegação de excesso de rigor na fiscalização do Inmetro e destacou que o órgão tem plena legitimidade para atuar na defesa dos consumidores. O colegiado ressaltou que cabe a produtores, comerciantes e industriais conhecerem as características do que produzem ou vendem, pois para que o ilícito ocorra, basta que a quantidade do produto seja menor do que o peso indicado na embalagem. Para os magistrados, os elementos já existentes no processo dispensam prova técnica porque comprovam que a diferença entre o volume informado e o disponibilizado ultrapassa o mínimo tolerável previsto em portaria do Inmetro. Este advogado explica que o consumidor deve ficar atento e pode denunciar situações como essa no PROCON ou no próprio Inmetro. O consumidor pode dirigir suas reclamações por e-mail, por correio ou até fisicamente nas delegacias de representação do Inmetro, e lá haverá um processo administrativo com direito de defesa para o fornecedor, mas que ao final, se houver a aferição do descumprimento dessa adequação, vai haver punição. Ele esclarece ainda as penalidades previstas em lei. A lei prevê infrações brandas com uma punição apenas de advertência, mais pedagógicas, mas também se houver algo como a repetição dessa prática ou em um quantitativo que seja relevante para o mercado, as punições vão se agravando, indo desde multas financeiras que podem ser altas até a cassação, ou seja, a proibição de que esse produto seja comercializado. Essas regras, se forem aplicadas por um PROCON, por exemplo, com a legislação de defesa do consumidor, pode chegar a multas mais altas ainda e até ao fechamento do estabelecimento se houver a reiteração indevida da prática. E a gente termina o programa convidando você para visitar nosso portal e acompanhar o TRF1 nas redes sociais como Facebook, YouTube e Instagram. Até o nosso próximo programa. Tchau!